essa também é uma novidade que nós temos a partir de agora na nossa política pública sobre drogas no Brasil, que é a possibilidade da realização agora, por força de lei, de internações involuntárias. Então, mesmo para a comunidade terapêutica? Não, com a terapêutica não. Isso, internações involuntárias é para unidades de saúde. Então, hospitais psiquiátricos, hospitais gerais, clínicas especializadas em dependência química. Então, isso não estava previsto ainda em lei e, a partir agora da publicação da nova lei de drogas no país, foi publicado agora no dia 5 de junho deste ano, de 2019, foi colocada a possibilidade da realização de internações involuntárias para pessoas com dependência química. E quem pode ser internado involuntariamente? Tem algum critério para isso? Tem. Então, quem pode solicitar a internação? Então, quem pode solicitar a internação involuntária de um dependente química são os familiares responsáveis pelo indivíduo ou autoridades. Então, por exemplo, uma autoridade relacionada ao SAMU, por exemplo, que faz... agente de saúde. Um agente de saúde, um agente de serviço social, enfim. Então, são autoridades públicas que podem, numa situação de maior gravidade com aquela pessoa, podem solicitar a internação. Entretanto, vale a pena lembrar que a internação é um ato médico, então ela precisa ser realizada por um médico. Então, ela é solicitada por familiares, por responsáveis legais pelo indivíduo, por autoridades que trabalham na área de dependência química, mas quem faz a internação é um profissional médico. Em que situações, então, que pode acontecer uma internação involuntária de um dependente químico? Em situações em que o indivíduo apresenta um quadro clínico grave, que comprometa a sua capacidade de entendimento, de discernimento, de ter uma ideia mais apropriada da realidade, do que aquilo que é melhor para si ou não. Então, indivíduos nessa situação que têm a impossibilidade de tomar decisões de maneira autônoma e que, por conta disso, começam a se colocar em risco ou colocar outras pessoas em risco. Nessa situação, então, cabe a possibilidade de internação involuntária. Nesses casos, então, é bom que fique claro que não só a possibilidade, mas, inclusive, a necessidade da internação involuntária, que é para salvaguardar a vida daquela pessoa, que apresenta dependência química e que está nessa situação extremamente grave, e salvaguardar a vida também das pessoas que vivem consigo. Então, nessa situação específica, cabe, a partir de agora, em unidades de saúde, a realização da internação involuntária, que, longe de violar direitos, pelo contrário, ela protege, garante direitos da pessoa que apresenta um quadro grave e precisa do cuidado. E agora, a partir de agora, então, com a nova lei, a sociedade e o poder público têm obrigação de cuidar dessas pessoas. Okay. Então, como nós conversamos anteriormente, a partir da publicação da nova lei de drogas no Brasil, agora no mês passado, abre-se a possibilidade da realização de internações involuntárias para pessoas que apresentam quadros graves de dependência química, que têm dificuldade de tomar decisões autônomas e que estejam se colocando em risco ou colocando outras pessoas em risco. Nessa situação, então, de extrema gravidade, que muitas pessoas apresentam, cabe a realização da internação involuntária. Então, nesses casos, como que isso pode se dar? Como nós também já conversamos, a internação involuntária acontece em unidades de saúde, diferente do acolhimento em comunidades terapêuticas, que acontece necessariamente pela livre adesão das pessoas. Então, para a internação involuntária, o familiar pode levar o seu ente querido, pode levar o seu filho, por exemplo, para uma unidade de saúde, principalmente, para serviços de urgência e emergência, porque, em geral, é uma situação desse tipo que está estabelecida quando se tem indicação de uma internação involuntária. Então, essa pessoa deve ser levada para um serviço de urgência e emergência, onde deve passar por uma avaliação médica. Isso é uma coisa que é importante. A família pode levar a pessoa ou pode solicitar uma remoção para levar. Que na verdade eu acho que a necessidade vai ser a remoção, porque normalmente é a mãe
que fica no desespero. Infelizmente, essa é a realidade. Não estou falando mal dos homens. Temos aqui 3 homens preocupados com a dependência química, mas nos nossos grupos, né, Luiz Fernando, a gente vê muito mais a presença das mães do que dos pais. Então, a mãe está ali desesperada, o filho ganha uma força monstruosa, já é normalmente maior, ou a filha, né? E aí a mãe não consegue reter esse dependente químico para levar até o hospital, né? No caso, para internação. Então aí, ou a família, né? Como eu disse, pode levar. Muitas vezes isso é bastante difícil por conta das condições que se estabelecem com o indivíduo que está nesse quadro extremamente grave, né? Ou então pode ser solicitada a presença de uma remoção, ou uma remoção particular, ou eventualmente uma remoção pública, como por exemplo o SAMU. Então pode ser requerida a presença de uma remoção no local, onde vai ser feita a avaliação do indivíduo e ele será conduzido então para um serviço de urgência e emergência, e que ele passará então por uma avaliação médica e aí sim vai ser encaminhado para uma internação involuntária.